possa ser engrandecido através da minha família, através da sua família. Quanto mais benditas são as nossas famílias, mais o nome do Senhor ele é engrandecido. O texto que eu tirei como base hoje está em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Nós falamos tanto sobre a família, que esses dias estão sendo bons para a gente ficar em família e estudar um pouco, falar um pouco sobre o valor da família é de muita importância. Sabe por quê? Porque todos nós, de uma forma ou de outra, nós nascemos numa família, independente de como é a família, se ela é grande. Interessante que essa semana semana passada, especificamente no sábado, eu conheci a família, um pouco da família sanguínea da irmã Ludmila, e nós estivemos lá um pouquinho juntos, conversando, me apresentei, e no calor da conversa eu falei que eu era caçula de 12 filhos, e para minha surpresa eles falaram, não, na nossa casa são 16, então independente se a família é pequena, ou se é uma família grande, nós somos oriundos, nascemos de uma família, independente se é uma família considerada pobre ou rica, nós nascemos de uma família, independente se ela é uma família desconhecida ou uma família super famosa, a verdade é que nós nascemos de uma família, se ela é uma família evangélica ou se ela não é uma família evangélica, mas nós nascemos de uma família, porque a família, ela é a base da nossa vivência, ela é o alicerce da nossa vivência, dela nós nascemos e dela nós dependemos na maior parte da existência, e isto é um plano de Deus. Como eu disse plano de Deus, eu preciso dizer para você que de forma alguma o homem, ele criaria na sua origem, ele criaria a família. O homem por si só, ele talvez não criasse a família. A verdade, ele não saberia como fazer para criar a família. Depois da queda, nós podemos ter a certeza absoluta que o homem jamais buscaria criar uma organização que haveria de lhe impor limites, estabelecer limites, regras de convivência, contrariando os seus instintos pecaminosos e também instinto egoísta. Olha só, Deus, ele criou uma mulher para o homem, e mesmo assim há uma tendência à poligamia, ou até mesmo ao adultério, tanto feminino como masculino. Então, a família, como ela nunca, acho que ela jamais poderia ser criada pelo homem, ela foi e ela é uma instituição divina. Foi Deus que criou, por isso que nós chamamos a família de uma célula familiar divina, porque ela foi criada pelo Senhor, e ela é tão importante, meu querido e minha querida, é que ela foi criada antes da igreja. Ela foi criada antes do Estado, antes até mesmo de uma nação. A família foi criada, Deus a instituiu, e Deus ainda fala conosco que Ele não nos criou. Ele usa a palavra homem, mas ali está inserida a mulher no sentido completo. Ele não criou o homem e a mulher para viver na solidão. É por isso que mais na frente ele vai falar, não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer para ele uma adjutora, alguém que lhe esteja ao lado, que encontre nele aquilo que ela não tem, e que o homem encontre na mulher aquilo que ele não tem. Então fica muito mais clara a origem da família, principalmente quando nós lemos essa palavra. Vai deixar o pai e a mãe, deixa pai e mãe, e vai se unir à sua mulher, e agora os dois não serão duas carnes, serão uma só carne. O homem, que ele está dizendo aqui, deixa o homem pai e mãe, ele está dizendo, o homem é exatamente o filho, nascido de pai e mãe, como eu fui nascido de pai e mãe, como você também foi nascido de pai e mãe. Então Deus fez a família para que o homem e a mulher não vivessem na solidão. E aí nós podemos citar vários textos
aqui. O tempo não nos é hábil para ler esses textos, mas lá no Salmo 68, versículo 6, no Salmo também 113, o versículo 9 vai atestar essa ideia. Por ela ser uma criação de Deus, é natural, é lógico que a família ela iria sofrer os ataques. E o pior, meu querido, talvez você não saiba, o diabo, o inimigo das nossas famílias, ele usa um arsenal pesado para tentar desestruturar, desestabilizar, destruir uma família. E infelizmente nós temos muitas famílias não dando valor a ela e acabando incorrendo exatamente nesse intento do nosso inimigo. Infelizmente nós temos que dar o braço a torcer. Há muitas células familiares morrendo, infelizmente, por causa do ataque e como ele tem atacado a família de maneira implacável. As tentações aos pais de família, principalmente nessa área sexual, tem sido muito grande. Às vezes no mau relacionamento com os filhos também sendo atacados, às vezes os próprios filhos atacando, de sorte que há aquela desestabilidade, lançando uns contra os outros, os pais contra os filhos contra os pais, sem contar o problema da droga, do sexo ilícito, da pornografia, outros vícios, o homossexualismo. São tantos ataques que a família tem recebido por parte do nosso inimigo, do inimigo da família. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar nessa noite. Hoje eu estava ouvindo uma palavra do reverendo João Batista Cavalcante. A Cláudia, ela ouviu e falou: amor, achei interessante e queria que você ouvisse. E ele estava falando de achei engraçado que, vindo do reverendo João, como eu conheço ele bem, e ele falava hashtag minha casa, minha vida. E aquele projeto que teve, que muitos foram beneficiados com ela. E ele falava uma coisa muito interessante, porque o primeiro lar que foi criado, ele não tinha uma casa. Ele não tinha uma casa, eu estou dizendo, de espaço físico, tijolos. Eles não tinham. Mas naquele primeiro lar, havia ali harmonia, havia união, havia paz, havia saúde, havia alegria, havia ali harmonia, felicidade, havia uma comunhão com Deus, uma intimidade muito grande. A vida ali não era de ociosidade. Deus colocou o homem para trabalhar, para cuidar do jardim. Então não era uma vida ociosa, era um trabalho gostoso, suave, era muito bom e não havia doenças, não havia dor, não havia tristeza, nem morte. E o reverendo João, ele faz uma analogia, e essa analogia que eu achei interessante, porque naquele afã de construir a sua casa, de ter a sua casa, e eu estou aqui contando isso para vocês, me lembrando de um irmão, de uma família que está no finalmente da sua casa, e como essa construção trouxe discórdias, conflitos, apertos financeiros, aquela ansiedade de ver aquela casa terminada, e aquele afã de ter a sua casa, né, e onde morar e poder falar: eu tenho um teto, né? A minha família tem um teto. Quantas pessoas que perderam essa preciosidade da sua casa, ou dele experimentar no seio da sua família o que realmente significa um lar. Na verdade, aquilo que teria que seria logicamente aquilo que teria que ser o âmago, o centro da família estar unida, na verdade contribuiu para a família se desestruturar. Eu não sou contra quem foi beneficiado, quem está sendo beneficiado. O que eu quero dizer para você é que a palavra lar, ela vem do latim lare, e ela traz uma alusão, exatamente, etimologicamente, ela traz uma alusão à cozinha, exatamente aonde se acendia o fogo. Por isso que é figurativa a família, porque a ideia traz aqui de um lugar íntimo,
aconchegante. Aí nós lembramos da lareira, nos tempos de noites frias, nos tempos frios. Então a família se assentava ali em volta da lareira para se aquecer, não é? Para ter um momento ali de convívio, né? Infelizmente hoje a família perdeu isso, perdeu essa coisa gostosa de estar sentado juntos. Infelizmente a televisão, um tempo atrás, ela tomou esse espaço, e hoje, infelizmente, o celular tem tomado esse espaço. Às vezes nós olhamos para casas onde moram 4, 5 pessoas, e às vezes você se depara com 4, 5 pessoas sentadas ali na sala, ou até mesmo em volta da mesa, ali na cozinha, mas cada um no celular. Então perdeu-se aquele aconchego, né? E eu trouxe para você hoje como é que você pode fazer para que a sua casa, mesmo que tenha sido a sua casa, a sua vida, né? Ela se transforme, ela faça ela inverta os valores, ela seja hashtag a minha vida, a minha casa. A vida da família, ela tem que estar em primeiro lugar. Eu conheço várias pessoas que são salariadas e que ainda não têm a sua casa própria, mas aonde ele mora é um lar. Porque se você for olhar bem, uma pessoa, ela pode viver numa mansão, ela pode viver num hotel, ela pode viver num quarto isolado, sem que se possa dizer que vive num lar. E como eu conheço também pessoas que moram numa casa muito aconchegante, muito confortável, e ela se transformou num lar. Como que eu posso fazer isso? Exatamente, a condição é que haja amor no seio desse convívio familiar. A condição é que haja harmonia. O que é harmonia? Harmonia é quando há um entrosamento, um encaixe, mesmo que nós tenhamos opiniões divergentes, que somos diferentes uns dos outros, mesmo no seio de uma família, há divergência de opiniões, há diferença de ideias, de colocações, mas mesmo assim pode haver um entrosamento, pode haver uma harmonia, uma sintonia. Uma coisa harmoniosa é uma coisa que se encaixa, não é? Às vezes a gente tem a mania de falar, nossa, esse ministério hoje de louvor, ou essa banda, eles tocaram com harmonia. É quando os instrumentos, os acordes se encaixam. Isso é uma forma, uma condição de se transformar num lar onde há paz. O que é paz? Paz é falta de situações às vezes conflitantes, é falta de situações de dificuldades? Não, a paz é a certeza de que todas as coisas de alguma forma vai contribuir para o nosso bem, e a gente então sabe administrar aquele momento, sem que aquilo nos leve a uma discórdia, a uma insensatez, agir sem pensar, e é onde muitas famílias se desestabilizam, é onde há um relacionamento saudável, sabe, onde há uma cortesia, onde se trata o pai, a mãe, os filhos, eles se tratam de forma carinhosa, saudável mesmo, de forma salutar, e aí nós podemos então ter a nossa casa, e agora eu digo o espaço físico se transformando em um lar. A Bíblia fala que lá no Jardim do Éden, na primeira família que foi instituída, Deus visitava eles diariamente, havia uma intimidade, havia de fato a presença de Deus. O texto vai dizer lá em Gênesis que Deus passeava lá. A ideia que eu tenho é que Deus, ele andava livremente ali, ele tinha acesso, ele é como se ele fosse convidado. E a gente gosta muito de dizer, quando chega alguém que nós amamos, alguém que nós gostamos de dizer na nossa casa, fique à vontade, sinta-se em casa. Era assim que Deus se sentia ali no jardim. Diz que na virada do dia ele vinha, e devia ser muito, muito gostoso aquele primeiro casal ouvir claramente
claramente e diretamente da boca de Deus a sua voz. Aquela comunhão gostosa, contemplar a face. E se você quer que a sua casa se transforme num lar, que Deus tenha esse acesso, que Ele possa caminhar livremente aonde Ele quiser dentro da sua casa, em cada cômodo, e quando as pessoas entrarem ali, elas possam sentir, exalar o bom perfume de Cristo naquele lugar. Amém? Que Deus possa conceder a você essa bênção nessa noite. De onde você mora, onde estão esses tijolos, essas repartições, elas se transformem exatamente em um lar. Jesus, Ele mostrou uma importância tão grande para a família, Ele valorizou tanto a família, que Ele veio ao mundo através de uma família. Deus tinha poder de trazer Jesus, Deus tem poder de trazer existência do nada. Qualquer coisa que Ele criar, Ele cria do nada. Mas Ele aprova Ele, até para demonstrar para mim e para você a importância da família. Ele trouxe o Senhor Jesus através de uma família, no seio de uma família. E além de pais, Ele teve irmãos e irmãs. Está lá em Mateus, no capítulo 13, versículos 55 e 57. Ele teve o seu crescimento físico, emocional, social, intelectual, espiritual no seio da família. Foi lá na família que ele encontrou. No seu ministério, ele não costumava se hospedar-se em hotéis. Ele sempre gostava de desfrutar a hospitalidade de um lar. Em muitos milagres, ele demonstrou o seu cuidado para com a família. O seu primeiro milagre, nós meditamos aqui, foi lá nas bodas de Caná da Galileia, naquele casamento, não foi? E na oração do Pai Nosso, ele nos ensina a chamar Deus de Pai. Tudo isso mostrando, enfatizando essa importância que ele dá. O quarto mandamento, ele fala: honre o seu pai e a sua mãe. E olha o trato especial que Jesus ele destinou às crianças. A gente precisa aprender a se relacionar como família, para que a nossa casa se transforme em lar. Às vezes há conflitos, a gente precisa aprender a sarar as feridas. A sarar as feridas. No relacionamento entre os membros das famílias, muitas vezes surgem atritos, problemas, que às vezes deixam verdadeiras feridas na alma, mais difíceis de sarar do que feridas do corpo. Quem já parou por isso, passou por isso, sabe o que eu estou falando. Uma ferida na alma, ela é muito mais difícil de ser tratada, mas a Bíblia, ela tem um tratamento para elas. Deus deu um valor imenso à família. A gente precisa reconhecer os nossos problemas no relacionamento. A gente não pode fazer vista grossa, não. Não adianta escondê-los, guardá-los. Não podemos. A Bíblia chega a dizer para mim e para você que nós não podemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. É preciso tratar. Se ofendemos, precisamos pedir perdão. É difícil? É muito difícil, mas é indispensável para sarar as feridas interiores. O pai precisa aprender a pedir perdão para o filho. O esposo precisa aprender a pedir perdão para a esposa. A esposa aprender a pedir perdão para o esposo. Os filhos aprender a pedir perdão ao pai quando errarem. É o caminho para a vitória. É o caminho para se transformar em um lar. Quando nós somos ofendidos, nós precisamos também liberar perdão. Aprender a liberar perdão. Isso é muito mais difícil ainda, mas é o único caminho para ficar livre dos aguilhões, dos ferrões do ressentimento, da mágoa, do rancor. Olha, eu vou dizer para você, quem não perdoa, quem não libera perdão, paga um alto preço. É um preço muito alto. A tensão emocional, ela age como um inimigo da saúde. Há muitas pessoas que sofrem no seu corpo físico
Problemas que são causados, entre outras coisas, por causa da falta de perdão. Às vezes são úlceras do estômago, do intestino, às vezes são pressão alta, problemas no coração, distúrbios mentais, às vezes até doenças renais, dores de cabeça, diabetes e tantas outras coisas. É preciso aprender a liberar perdão no seio da família. A Bíblia fala que nós temos que aprender a perdoar até os nossos inimigos. Quanto mais quem é um membro da família. Nós não podemos dar lugar a nenhuma raiz de amargura. Eu vou encerrar essa reflexão de hoje mostrando o valor da família através do perdão e os seus resultados. Olha só que interessante. As feridas são saradas. O perdão, ele é um bálsamo, ele é um refrigério para a alma, ele dá alívio, ele traz paz ao coração. Está entendendo? Olha só que interessante, o perdão verdadeiro libera o ofendido da mágoa. O ofensor, ele fica com Deus. Perdão não é absolvição. O perdão verdadeiro, ele dá saúde à mente e o corpo. Deus, ele é glorificado quando nós liberamos perdão. E o inimigo, mais uma vez, ele é derrotado. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe sua família. No relacionamento entre membros da família cristã, principalmente, é muito importante que todos deem lugar à presença de Deus. Jesus precisa ser convidado e a gente precisa vigiar o tempo todo para que o inimigo não encontre uma brecha para atuar entre os membros da família. Oração e jejum, leitura da palavra de Deus, o culto doméstico, sentar à mesa os membros da família, lerem uma porção da palavra, meditarem, orarem juntos. A prática do fruto do Espírito, principalmente do amor, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da temperança, são garantias certas contra as desavenças e conflitos do lar. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe minha família, que Deus abençoe sua família, que possamos colocar em prática o que nos orienta a palavra do Senhor para a família e para o lar. Que Deus tenha misericórdia de nós.